Muito bem, vamos para a lição de número 9, o resumo da lição com o título O Batismo, a primeira ordenança da igreja. Nós precisamos entender, né, através dessa lição, vamos entender que o batismo é uma ordenança e não um sacramento, porque quando se fala a palavra sacramento, se imagina uma coisa mágica, né, que dela advém a graça, e a graça advém do Senhor Jesus Cristo. O ladrão da cruz não teve tempo de batizar nas águas, não teve tempo de tomar Santa Ceia, que é outra ordenança que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. No entanto, ele foi salvo. E o texto áureo aqui está dizendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em São Mateus 28:19, essa ordem é dada por Jesus. Então, qual é a forma batismal? É essa que está contida aqui. Então, eu como ministro do Evangelho, de acordo com a sua confissão de fé, segundo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí o candidato irá submergir-se às águas e depois você vai tirá-lo das águas, e há também o simbolismo quando ele é imerso nas águas e quando ele é retirado das águas. Nós vamos entender tudo isso aqui no decorrer da lição. Verdade prática: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 11. E a nossa introdução, ela está dizendo: nesta lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. E o que nós vamos ver aqui? Nós veremos, né, que esse rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo, através dos seus apóstolos, porque Jesus Cristo mesmo nunca batizou ninguém, viu? Está escrito lá em São João capítulo 4. Então, uma prática, portanto, de grande importância para a igreja, porque isso é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Mas no decorrer do tempo tem sofrido desvios, né? O batismo tem sofrido desvios, tanto na sua forma, como também as pessoas têm entendido de uma forma diferente o batismo, como se fosse um sacramento. Então vamos tomar muito cuidado com isso. E aqui tem uma explicação muito boa aqui na primeira parte, dizendo: na primeira parte, pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. No item 1, o batismo visto como sacramento, a origem do erro. Então, onde está a origem desse erro? A tradição católica e também a tradição de alguns segmentos, né, do protestantismo histórico, vem a prática do batismo como um sacramento. E a palavra sacramento vem do latim sacramentum, que significa sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Então, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque o batismo nas águas não é um ato mágico que a pessoa vai passar pelas águas, vai ser perfeito, e que a pessoa passa pelas águas já está garantida a sua salvação. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quem garante a nossa salvação não é o batismo em águas, é o Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, então eu não preciso batizar em águas, eu passo um batismo, passa dois, passa três, eu fico na igreja do meu jeito. Não, você tem que batizar em águas. Se você não batiza em águas, nós vamos ver daqui a pouquinho, ou se é uma ignorância da pessoa quanto ao ensinamento, ou se é também a pessoa dizendo: não estou preparado. Se não está preparado para ser batizado nas águas, certamente não está preparado para ser arrebatado também. Quando Jesus Cristo arrebatar a igreja, e se morrer também, como é que vai para o céu? Se dizia que não estava preparado. Ou seja, quem nos prepara e quem nos orienta é o Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo nas águas, visto como sacramento, vem então do bispo de Hipona, né, Agostinho, que traz essa ideia. E essa ideia, ela é também no meio protestante, em muitas igrejas também é entendido dessa forma, e é uma forma errônea, né? É uma forma errônea. O rito, então imagina que esse rito transmite uma graça espiritual, independente da fé de quem o pratica. Não é só eu ser batizado que eu estou garantido. Cuidado, né? Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Então, uma pessoa
Eu já vi acontecer muitas vezes, né? A pessoa está no leito ali de morte e você vai ali, fala com a pessoa entende que é Jesus, aceita Jesus, ela não tem tempo de passar pelas águas. E Paulo diz que alguns serão salvos como que pelo fogo, como que por um triz, né? Então nós temos que tomar um cuidado. O batismo é importantíssimo, mas algumas pessoas acham que ele é um sacramento e que batizou, pronto. Ah, estou batizado, eu estou garantido, eu posso fazer o que eu quiser. No item 2 aqui da primeira parte, o batismo não é um sacramento, mas ele é uma ordenança de Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é uma ordenança e não um sacramento. Ide, portanto, quer dizer, uma ordenança, Jesus dizendo, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transferir graça para a salvação. Ao contrário, quem transmite essa graça para a salvação, quem nos dá essa graça sempre será através do Senhor Jesus Cristo. Então, cuidado com esse entendimento. No item 3, o batismo deve ser administrado aos adultos ou quem está numa idade da razão, né? Quando fala adulto ou na idade da razão. A idade da razão, ela pode variar de pessoa para pessoa. Geralmente, em nossas igrejas, nós batizamos a partir dos 12 anos, mas nós temos que ver, né, o entendimento da pessoa, se ela está entendendo quem é Jesus e querendo receber o batismo nas águas, né? Participar do batismo, que o batismo nas águas ingressa a pessoa no corpo de Cristo. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como sacramento, defendeu também que os bebês deveriam ser também batizados nas águas. Por quê? Porque os bebês também nascem com o pecado original. Então, nesse entendimento de Agostinho, a partir do momento que se batizava nas águas, então se anulava esse pecado original. Olha aqui, olha o cuidado que nós precisamos ter. Porque o pecado original, ou seja, a carnalidade que nós herdamos lá do Adão, ela não jamais é anulada ou morta dentro de nós, ela tem que ser combatida. E ela é combatida sempre, e a palavra do Senhor diz, né? Andar em espírito e você vai vencer as concupiscências da carne. Então nós temos que tomar este cuidado. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, criança não precisa ser batizada nas águas, criança já está salva. Criança pertence a Deus. Então jamais uma criança, uma criança ao morrer jamais irá para o inferno, jamais. Marcos 16 também diz, quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Uma criança não consegue ter o entendimento de dizer que crê ou de dizer que rejeita, né, a palavra. Então muito cuidado com esse entendimento. Viu? Vamos lá para a parte 2 da nossa lição, o símbolo e o propósito do batismo. No item 1, símbolo do batismo, identificação com Cristo. Então o batismo por imersão, e também o batismo é por imersão, a palavra é bem clara, batismo significa a pessoa, você colocar a pessoa totalmente, né, dentro da água e depois tirá-la. Então é imersão. Simboliza a união do crente com Cristo por meio de sua morte. Então quando você coloca a pessoa dentro da água, significa sepultado com Cristo. E quando você volta a ela, significa ressuscitou com Cristo. Ou seja, morreu para o mundo e ressuscitou para com Cristo. Dessa forma o apóstolo mostra que o ato de emergir da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação com Cristo, com a sua ressurreição. Então, em Colossenses, né, diz assim, ó, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, este é o simbolismo, né, um simbolismo bíblico do batismo. No item 2, o propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. O batismo também é um testemunho público da fé cristã. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Isso significa que o crente não desce as águas batismais, o crente que desce as águas batismais está testemunhando de forma pública perante o mundo de uma nova vida em Cristo. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro. Olha só, não há território neutro. Então,
quer Jesus, abraçou Jesus, quer ser batizado nas águas, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então é crente, andai de acordo com a palavra do Senhor. Aqui em Atos está dizendo, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Então aquele que cria e for batizado será salvo. Que bom grado receber a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então no dia de Pentecoste, quase 3.000 almas, né, foram salvas. Olha como que Deus é maravilhoso. Enfim, o batismo é para os salvos e convertidos que estão dispostos a seguir Jesus. Aquele que entendeu a palavra, o Espírito Santo leva ele ao batismo, né? Então, como é que a pessoa é salva? Jesus toca, o Espírito Santo vai convencê-lo. O Espírito Santo vai convencer aquela pessoa de que Jesus Cristo é o único caminho. Ou seja, o Espírito Santo vai imergir a pessoa em Cristo. E a pessoa vai então entender e querer ser batizada. Aí o pastor vai imergir a pessoa nas águas. E depois também essa pessoa, através da oração, através da sua consagração, o Espírito Santo também pode o próprio Jesus depois pode imergir no Espírito Santo. Aí nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, tá? Então esse é o batismo com o Espírito Santo. Aqui nós estamos falando do batismo em águas. Às vezes isso acontece, às vezes a pessoa nega o batismo, ela tem uma indecisão. E nós vamos ver, não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Mas por que eles rejeitam ser batizados? Tem duas hipóteses. Primeiro, isso acontece por ignorância, né, ao sentido do ato, ainda não entendeu direito o que é o batismo nas águas. Outras, às vezes, por falta de convicção e fé. Então tem pessoas que imaginam o seguinte: não, depois que eu for batizado, aí eu não posso errar de forma alguma, não posso pecar de forma alguma. Em São João aqui diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, João está deixando claro, não é para pecar, mas se pecar. Por quê? Porque depois que a pessoa batiza nas águas, ela não passa a ser perfeita. A pessoa que chega até Jesus, Jesus a santifica, o Espírito Santo a santifica, mas nunca na Bíblia está dizendo que a deixa perfeita. Ao contrário, quando a pessoa está crente, nós temos que entrar aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Batizou nas águas, entra em Gálatas capítulo 5, versículo 16, dizendo assim, ó: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Batizou, tem que continuar andando em espírito. Mesmo que não é batizado, está se preparando, está indo para a igreja, começa a andar na direção do Espírito Santo. Batismo justamente por falta. Então, por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Então, tem aqueles que estão por falta de conversão mesmo, não cortou ainda o cordão umbilical com o mundo, né? Ainda está na prática do mundo e sabe que não deve batizar por esse motivo. Então, o meu conselho é que entregue verdadeiramente suas vidas a Cristo. Parte 3, a fórmula e o método batismal. No item 1, fórmula trinitária do batismo. Então, durante a grande comissão, Jesus Cristo orientou seus discípulos, dizendo assim, ó: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as três pessoas da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas, com uma só essência. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como eu falei no início, de acordo com a sua confissão de fé, como ministro do Evangelho, de acordo com a sua confissão de fé, segundo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo a ordem dele, segundo a ordem dele, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No item 2, fórmula herética. Qual que é a fórmula herética? Alguns, né, entendendo errado alguns versículos, eles fazem o seguinte: nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitária. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista, um exemplo do unicismo. Então, eles batizam apenas falando assim, ó: eu te batizo em nome de Jesus. Por que isso? Porque eles pegam alguns textos, né, e eles invocam alguns textos, como esse texto aqui em Atos capítulo 2, Pedro diz assim, ó: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos arrependei-vos e cada um de vós seja
batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas o que Pedro estava dizendo aqui? Olha, você tem que se arrepender e você vai ser batizado em nome de Jesus. Ou seja, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Convém dizer que esses textos não negam a forma trinitária, nem tampouco negam a trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus Cristo, isto é, naquilo que Jesus ensinou. Então, vocês vão ser batizados em nome de Jesus, vocês vão ser batizados, Paulo também, né, usou essa expressão. Vocês vão ser batizados segundo o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, segundo aquilo que Jesus nos deixou e nos orientou. No item 3, imersão, o método bíblico do batismo. Então, o método bíblico do batismo é imersão total em águas, não é aspersão. Não havia no Novo Testamento ali esse tipo de batismo. E outra coisa, nós temos que tomar cuidado. Nós temos dois lados, né? Tem aquele que apenas asperge a água e tem aqueles que vão para o outro lado dizendo o seguinte: olha, você tem que batizar num rio, porque senão, se você batizar numa piscina, num açude, ou se você batizar num tanque, o seu pecado vai ficar parado na água, e seu pecado tem que ir na água corrente embora. Isso é uma heresia. Então, o batismo é onde houver muita água, você consegue imergir a pessoa, então não importa se é piscina, se é um açude, se é um rio, né? Então, desde que tenha água. O eunuco da rainha de Candace, quando estava sendo evangelizado pelo evangelista Filipe, que na época, né, foi consagrado ali a diácono, no capítulo de número 8 e 9 ali de Atos. Então ele diz assim, ó, eis aí a água, que impede que eu seja batizado? Ele não falou assim, ó, rio, açude, não, eis aí água, que impede que eu seja batizado? E Filipe responde, nada, se você crê em Jesus de coração, ele falou, eu creio, e ele foi batizado em águas, tá? Então o Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. Então a palavra grega batizo possui o sentido mergulhar, submergir. Então tanto na Bíblia fora da Bíblia, esse sentido é de mergulhar, colocar a pessoa totalmente dentro da água. Vários textos bíblicos mostram a prática do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João no Rio Jordão. Esse no Rio Jordão, no significa dentro do Rio Jordão. E o batismo que João, né, o batismo que João ensinava e que João praticava é o mesmo batismo no sentido do Senhor Jesus Cristo, é o batismo para o arrependimento, as pessoas que estavam arrependidas. E onde João batizava é aonde, como me diz aqui a Bíblia, ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali, e eram batizados. Então João também batizava naquele local. Por quê? Porque está escrito aqui, ó, porque havia muitas águas. Amém? Então vamos lá, conclusão da nossa lição. Procuramos abordar as questões relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha a atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é uma prática importantíssima, deve ser levada a sério e não pode ser protolado. A pessoa não pode ficar adiando, né? Ah, não, no próximo batismo eu vou, hoje eu não estou muito bem, ontem eu tive uma rincha no trabalho. Que rincha no trabalho? Vai pedir perdão, vai se humilhar, né? Vamos ser crente de verdade, passe pelas águas e seja bênção nas mãos de Deus. Amém? Vamos para as nossas perguntas. Pergunta de número 1. Explique o significado da palavra sacramento. Então, a palavra sacramento do latim, sacramentum, significa sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Então, tomar muito cuidado, porque nós achamos, algumas pessoas acham que o batismo é um sacramento e que batizou, acabou, né? Agora estou tranquilo, estou garantido. O que nos garante a salvação é o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo que mora em nós, e Ele é o penhor, Ele é o selo que nos garante chegar ao céu, amém? Pergunta 2, de acordo com a lição, qual é o ensino bíblico sobre o batismo? É que ele é uma ordenança e não um sacramento. Então está lá em São Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pergunta 3, o que o batismo simboliza? O batismo por imersão simboliza a união do crente na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Ou seja, quando ele é imergido nas águas, morreu para com Cristo. Quando ele é submerso, morreu para com Cristo. Quando ele é levantado das águas, ressuscitou com Cristo, ou seja, morreu para o mundo e ressuscitou para uma nova vida. Pergunta 4, qual é o propósito do batismo? No contexto da fé bíblica, o batismo é uma confissão, é
pública profissão de fé. Então ele está confessando diante de todos ali, sendo batizados, que ele é crente, que ele é salvo, que ele crê em Jesus Cristo. Pergunta 5, quais são a fórmula e o método bíblico do batismo? A fórmula batismal é trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o método do batismo é por imersão em águas. Esse é o ensinamento que nós temos no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Amém? Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.